E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje eu queria falar de um assunto muito importante aí, que é sobre a frutose. A frutose é o açúcar naturalmente encontrado em frutas, né? Pode ser o caldo de cana, quando você come uma fruta, maçã, a laranja, né? O suco de laranja tem frutose, a laranja tem frutose, que é o açúcar natural, que muita gente inocentemente pensa que é um açúcar que não causa mal, que é um açúcar natural, né? As pessoas falam muito, mas é natural. É, automaticamente as pessoas acham que faz bem, porque é natural, porque veio da fruta, porque Deus criou, né? Existe muita, eu respeito toda religião, mas existe muito um lado religioso nessa questão alimentar, né? Só que questão alimentar é ciência e não é religião. Então, eu queria falar um pouco sobre a frutose. A frutose, como eu falei, é o açúcar naturalmente encontrado nas frutas. E o açúcar de mesa, aquele açúcar branco, que muita gente consome, ele é 50% glicose, 50% frutose. Então, nem ele está livre da frutose. Muitas pessoas acham assim que, pelo fato do índice glicêmico da frutose ser relativamente baixo, 20%, o que é o índice glicêmico? É a velocidade com que determinado alimento vira açúcar no sangue, vira glicose no sangue, como é que ele, velocidade com que ele faz subir os níveis de glicose no sangue. Então, para eles estabelecerem esse índice glicêmico, eles colocam comparando todo tipo de alimento com a glicose pura, né? Como se a glicose pura fosse 100%. Então, todo em termos de percentual, né? Dependendo da velocidade que é absorvido, eles colocam um percentual para cada alimento. Então, assim, a frutose ela tem um percentual de índice glicêmico de 20%, porém, a frutose tem algo extremamente grave que as pessoas não se dão conta, né? A frutose ela é metabolizada no fígado da mesma forma que o álcool, bebida alcoólica, né? A frutose ela só pode ser metabolizada no fígado. A frutose não tem utilidade nenhuma para o nosso corpo, nenhuma outra estrutura do nosso corpo usa a frutose. Então a frutose ela tem que ser metabolizada no fígado e ela é transformada em gordura. Já a glicose ela pode ser usada por todas as estruturas do corpo, células podem utilizar a glicose, já a frutose é somente o fígado. Então, acaba virando um problema no nosso fígado. E quando o fígado transforma a frutose em gordura, essa gordura pode provocar a famosa esteatose hepática, que é uma grande causa de transplante nas pessoas. As pessoas nem sabem, a pessoa nunca bebeu álcool na vida e de repente ela vai ter que fazer um transplante de fígado, ela descobre que ela está com uma esteatose hepática, está com um problema, só que é o suquinho inocente que ela tomou a vida inteira, que ela estimulou o filho dela a tomar, aquilo ali provocou esteatose hepática nela. É interessante notar também que a frutose ela provoca de 7 a 10 vezes mais glicação que a glicose. O que é glicação? Glicação é uma oxidação provocada pelo açúcar. Então, o açúcar, e no caso a frutose, quando se gruda, combina com proteínas do corpo, combina com estruturas do corpo, oxidando, ou seja, destruindo essas estruturas do corpo. Não à toa tem um exame que chama hemoglobina glicada para ver o nível de oxidação que o açúcar e a frutose provocam nas nossas hemoglobinas, nas nossas hemoglobinas. A glicação está relacionada a doenças cardíacas, envelhecimento precoce, inflamações e outros problemas de saúde. E a frutose, ela provoca 7 a 10 vezes mais glicação, né, que a glicose, ou seja, ela provoca um grau muito maior de problemas, até envelhecimento, como eu falei, provoca envelhecimento. O excesso de frutose está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, né? A frutose pode aumentar o ácido úrico, causando hipertensão arterial e gota. Ao contrário do que falsamente dizem. Eles dizem que a gota é causada pelo excesso de carne.
uma mentira, um mito alimentar. E as pessoas têm que tomar remédio, às vezes, tomam remédio, continuam a vida inteira doentes, tomando suco de laranja, né? Tomando o suquinho dela, achando que está fazendo o melhor negócio do mundo, só que nem os médicos, muitos médicos, né? Eu diria, nem muitos médicos sabem disso. Muitos médicos acham que é a carne. Aí fala pro cara diminuir a carne e comer muita fruta. Aí o cara continua comendo a fruta e comendo justamente a frutose que vai provocar, vai ser um grande estimulador de problemas como gota e o aumento da pressão arterial. O excesso de frutose também pode levar a algum tipo de resistência da leptina. A leptina é um hormônio que ajuda a nos dar uma sensação de saciedade, ou seja, o excesso de frutose pode causar mais fome nas pessoas, né? Pessoal, eu queria falar aqui agora do Robert Lustig, né, que é um pediatra endocrinologista americano. Ele é autor de vários livros falando do açúcar, os danos que o açúcar provoca no nosso corpo. E ele observou, né, no consultório dele, que crianças lá que iam consultar com ele apresentavam os mesmos problemas que alcoólatras, que adultos alcoólatras, ou seja, esteatose hepática, diabetes tipo 2 e etc. Só que essas crianças não bebiam álcool. Com base nessa observação, Robert Lustig começou a investigar esse fato e ele descobriu justamente isso, que tratava-se da ingestão de alimentos ricos em frutose, sobretudo sucos de frutas, né? E ele fala, né, no vídeo dele no YouTube, que o álcool, de certa forma, o álcool ele provém da frutose, de uma certa forma. Como é que eles produzem bebida alcoólica? Eles extraem o açúcar de plantas, por exemplo, eles extraem o caldo de cana da cana e colocam um fermento lá. O micro-organismo ele fermenta aquilo e parte daquilo ele transforma em álcool. Da mesma forma também a cerveja é extraído açúcar de grãos e esse açúcar ele é fermentado e é transformado em álcool. Acontece que no nosso corpo é diferente. A frutose no nosso corpo, essa primeira etapa que é feita, né, no caso de bebida alcoólica, é feita por micro-organismos, o nosso corpo ele próprio faz. A partir desse primeiro processo, que é feito até no nosso corpo, a frutose, o corpo não começa, as mitocôndrias do fígado começam, não diferenciam o que é álcool do que foi uma frutose que você ingeriu. E nosso fígado acaba dando a mesma destinação, tanto à frutose quanto ao álcool, ou seja, normalmente ele produz gordura, que é a famosa gordura no fígado. Então vamos ficar bastante atentos com isso, pessoal. Uma coisa muito interessante que o Robert Lustig chama a atenção é o fato dos pais manterem os filhos longe de cocaína, heroína, álcool e outras drogas, né? Eles mantêm os filhos longe disso. E, por outro lado, oferecem para os filhos suco de fruta, como se fosse uma coisa saudável e normal. E uma criança, às vezes, ela bebe fruta, às vezes estimulada pelo pai, que na maioria das vezes não sabe dos riscos que ficar incentivando o filho dele a beber muito suco de fruta, ou seja, muita frutose, que na verdade é um veneno. É lógico que o nosso corpo ele sabe e pode lidar com pequenas quantidades de frutose, mas não em excesso. Então, assim, a gente tem que se ater muito com isso. Eu, por exemplo, bebo água de coco de forma moderada e o meu fígado ele vai saber lidar com isso tranquilamente. Mas se você toma muito suco achando que está fazendo uma coisa saudável, tem que ficar muito ligado nisso. Por outro lado, gente, a frutose também provoca, vicia também, né, age no nosso sistema nervoso central e por isso também não é interessante a gente ficar fazendo uso de frutose. Tem que fazer o mínimo possível. Por fim, o Robert Lustig ele comenta que a esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, é a causa número 1 de transplante nos Estados Unidos. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com a frutose. É um mito científico falar que açúcar de fruta é natural, Deus fez, respeito a religião, bacana, mas assim, nem tudo que é feito naturalmente na natureza
é saudável. Até pelo contrário. Mas assim, a natureza foi feita assim. Então, antes de vocês concluírem alguma coisa, vamos investigar. Vamos questionar os médicos que falam o contrário. Vamos perguntar para ele por quê, se algum médico falar que fruta é bom demais e frutose é bom, questione o médico, pergunte por quê, como é que a frutose é metabolizada no corpo. Isso é importante ser questionado. Porque, infelizmente, muitos profissionais não sabem como a frutose é metabolizada no corpo e acabam incentivando as pessoas a fazer um uso excessivo disso. Beleza, pessoal? Grande abraço, valeu!